Muito bem, estou aqui nessa série de podcasts da Alvo Consultoria e esse ano, meu amigo Fernando Mendes, a Alvo vai completar 10 anos. Então nós temos uma série aí de podcasts a gravar neste ano aí de 2024 até 2025 e para mim é uma honra estar aqui falando com o Fernando da empresa DRS, da onde nós somos aí parceiros, né, Alvo Consultoria DRS. O Fernando aí depois vai falar um pouquinho sobre os desafios, né, da DRS, de gestão, falar um pouquinho do negócio, porque quando uma empresa completa 10 anos, a gente tem que comemorar, né? E uma das coisas que eu tive ideia é exatamente criar essa série de podcasts, né? E a Alvo Consultoria é uma empresa conhecida por levar conhecimento sobre tecnologia de aplicação, mas a ideia aqui não é falar tecnologia de aplicação, Fernando. Então seja bem-vindo a essa série de podcast. Eu primeiro queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse aí da história da DRS, os desafios, diante do cenário do mercado atual. Né? Nós estamos diante de uma agricultura aí em desenvolvimento, mas com problemas de mercado. Mas a cana, que acho que é o principal negócio aí da DRS, o que tem de desafio aí pela frente? Vamos contar um pouquinho nessa série de podcast. E aí, se quiser falar também a respeito de novas tendências, pessoas, tecnologia embarcada, você que veio do mercado de odontologia, não é isso? Porque lá tem tanta tecnologia, por que na agricultura aí a gente não consegue colocar a tal da inteligência artificial? Então vamos ficar à vontade, vamos discutir um pouquinho o que é a parceria aí Alvo DRS tem aí para oferecer para os nossos ouvintes. Que bacana. Bom, primeiro, Moderna, a honra é minha, né? Fico muito feliz pelo convite, né? Participar aqui contigo, que é um grande nome na agricultura nacional. Então é um prazer estar aqui, que bacana a gente poder conversar a respeito disso. Eu faço gestão hoje, né? Sou um gestor do grupo DRS. E essa história começa desde de menino, né? Meu pai teve várias empresas, era um aposentado de banco. Então eu comecei a lidar com pessoas e negócios desde os meus 9 anos de idade. E isso foi ganhando força, foi crescendo, e aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e ser um gestor nacional de negócios. Eu acho que se hoje não for a maior, é uma das maiores indústrias de odontologia do Brasil. Isso foi uma grande escola. Depois eu acabei retornando para o interior, e um dia numa quadra de tênis, eu acabei encontrando o David e tive um convite para ir para a DRS para prestar um trabalho para ele um dia por semana, e isso viraram 2 dias por semana, e hoje já vão se completar 2 anos que a gente está junto, né? E aí iniciou esse processo de gestão da DRS, que se transformou hoje num grupo DRS, uma empresa aí um grupo que tem, né, três empresas que fazem parte disso. E a gente chegou na empresa para tentar fazer uma gestão de um modo diferente, né? Eu sempre falo que a gente gerir números é uma coisa fácil. Se você tem estudo, tem conhecimento, eu sempre levo dentro da DRS que 1 mais 1 é igual a 2. Aqui na China, no Canadá. Então, números são números. O que diferencia para a gente hoje do grupo DRS é a gestão de pessoas. É como a gente lida com pessoas, né? Então, eu estava até comentando esses dias dentro da empresa que hoje quando eu cheguei dentro da DRS, nós tínhamos 40 colaboradores. 40 colaboradores. Isso em que ano? Isso em 2022. 2022. Né? Agora em junho Pós-pandemia. Pós-pandemia. Em junho de 2000. Caos, né? Exato, bem no meio do caos. Eu cheguei na DRS em junho de 22. A pandemia tinha acabado de se finalizar, né? Então, eu em junho agora de 2024 completo 2 anos dentro da DRS. Nosso trabalho é muito, muito recente e hoje o grupo já conta com mais de 70 colaboradores nesse 1 ano e meio. Então, conversando esses dias lá, a gente estava falando justamente sobre isso. Fala, poxa, hoje eu tenho um contato direto com cada funcionário da empresa, conheço cada um pelo nome e nós tratamos isso individualmente lá dentro. Mas existe uma possibilidade da DRS crescer muito, é assim que a gente enxerga, são as metas que a gente tem, e daqui a pouco esses colaboradores podem dobrar. E aí falam, como é que nós vamos ter contato com essas pessoas? Então a gente cria uma gestão desde a nossa gerência, né? A ideia nossa de gestão na empresa hoje é criar uma cultura para que os nossos colaboradores tenham conforto no trabalho, tenham
acesso às pessoas de dentro da empresa, né, que eles façam parte desse grupo. E isso é levado aos nossos clientes também. A DRS trabalha dessa forma. Inclusive, o David, e aí o próximo podcast vai ser com ele, tá? Isso é estrategicamente, tá? Eu falei assim, pô, por que você não chamou o diretor da DRS antes, seu parceiro? Porque tudo tem uma estratégia desenhada por trás, né? E ele tem um slogan da DRS muito bacana, né? Não sei se você vai conseguir repetir esse slogan, né? Você não é o David, mas você é o Fernando. Queria que você repetisse aí, você lembra? É mais ou menos assim, né? A DRS tem a solução do tamanho do seu problema. Fala aí como é que o David se comporta pra gente aí, pro público, daí os seguidores da Alva aí poder entender como é que nasce as soluções dentro da empresa e por que é importante a gestão, né, das pessoas diante de todo esse cenário brasileiro de dificuldade de contratação, né? Aí não vamos nem entrar em um cenário político, né? Mas com um programa de assistencialismo desse jeito, daqui a pouco nós vamos ter que importar haitianos, venezuelanos para trabalhar, porque o brasileiro não quer. Como é que soa esse slogan aí do David, aquele jeitão dele? Conta um pouquinho aí. Que legal. O David é um cara que hoje, assim, ele sempre foi meu amigo, né? Hoje a gente tem uma relação muito maior ainda do que era antes em função do nosso trabalho. E eu sempre brinco assim também, eu gosto muito de usar esse termo de brincar, porque a gente fala sempre muito isso. Eu falo que o David é um cara fora da caixa, né? Sim, o David é totalmente fora da caixa. A mente né? dele é brilhante. Eu falo que a mente dele é um carro de Fórmula 1, né? Você às vezes não consegue acompanhar o que ele pensa. Então, como funciona hoje dentro do grupo? O David é um cara que consegue criar 20, 30, 50 soluções em uma semana. Né? A cabeça dele não para de pensar. Então nós pegamos essa genialidade do David, que é uma genialidade o que ele tem, né? Ele tem um dom de Deus de conseguir enxergar a solução do problema quando o problema ainda é pequeno. Né? Ele não espera a coisa ficar grande para solucionar, a cabeça dele já pensa muito rápido. Então o processo de gestão moderno é você pegar toda essa genialidade do David e compactar ela para que isso seja funcional. Né? Existe uma frase antiga que a gente fala assim, né, que 50 ideias sem ação são só ideias. Então você vai ter um monte de ideias e ela não vai acontecer nada, vai ficar só na sua cabeça. Então a gente pega toda essa ideia do David e aí a gente compacta isso, né, e começa a direcionar as soluções para o nosso cliente. Por isso que a tagline da DRS a DRS tem a solução do tamanho do seu problema. Estou tentando até falar igual ele já, tá vendo? Ele aponta com o dedinho, ele fala só, a DRS tem a solução, e tem essa paradinha, né? Do tamanho do seu problema. Bacana. Né? E é como a gente trabalha hoje. Porque assim, a gente como Alvo Consultoria, né? A gente tem ali a equipe, né? Hoje nós somos compostos por 5 pessoas, na atualidade, 2 engenheiros agrônomos e 2 tecnólogos em automação. E aí quando fala automação, nós estamos falando, né, do desafio daquilo que você viu na odontologia, né? Você estava explicando para mim, né, que você pega um molde de gesso, passa o scanner, aí o camarada lá na Indonésia sabe quem que é a arcada dentária da pessoa, o que tem que fazer. E a gente tomando um café, vem-se a pergunta, né, poxa vida, por que a agricultura não chegou a esse nível? E na verdade, o desafio são pessoas, Fernando. Porque a agricultura, ela vem daquela história do campo. Então, do campo, você tinha o trabalhador rural. Esse conceito de trabalhador rural, ele não é bacana. É um trabalhador que precisa ser capacitado. Cada vez mais, se tem tecnologia, como é que a gente instrui essas pessoas? Então, eu fico imaginando o processo lá de vocês. A solução do tamanho do problema. Aí o cliente, né, o moderno, da Alvo, junto com a equipe, é consultor. Aí chega numa usina, ele tem um problema, ou ele chega numa fazenda e tem um problema. Ele fala assim, moderno, eu preciso juntar, né, a cabeça do dinossauro, né, com o corpo do dromedário, com as patas do elefante e criar uma solução. Aí você fala, peraí, como é que você absorve isso do mercado? E muitas vezes a gente leva para o Dave, lá para a DRS, essas questões. Dá para fazer isso? Aí o Dave, né, a mente dele já abre assim, e entre a mente criar a imagem da solução, até acontecer a solução final, eu não estou dizendo o produto, estou dizendo a solução final, porque o produto é uma coisa, se ele vai funcionar é diferente, não é? Com toda essa questão do campo, como é que vocês recebem tudo isso e filtram o que é possível,
o que futuramente é de longo prazo ou de curto prazo, e o mercado aceita bem isso. Eu acho que a grande palavra seria a customização, só que a customização é um processo talvez muito oneroso, né? E que às vezes o mercado não está pronto para isso. E aí chega lá na ponta o trabalhador rural, né? Aí ele recebe tanta tecnologia, será que ele está capacitado para isso? Aí Uau. que a Alvo entra, né? Que legal. Então vamos contar um pouquinho desse Acho que cenário bacana o que você trouxe essa aí. do dinossauro. É bacana. Assim vai, Sabe né? que quando eu era menino, meu pai teve propriedade e a agricultura nunca foi algo que teve no meu coração, né? Eu ia muito pouco à propriedade do meu pai porque aquilo não me chamava atenção em nada. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo e aí o agro fica aquela coisa caipira. Então a gente acaba confundindo o agronegócio... É o Jeca Tatu, né? A história do Jeca Tatu. Isso, é o Jeca Tatu. A gente acha que o pessoal da agricultura são assim, caipiras no sentido de conhecimento, né? É um pré-julgamento e na verdade não é nada disso, né? Existe a simplicidade da roça, do campo, mas hoje a agricultura ela tomou uma forma que eu consegui me apaixonar por ela 20 anos depois, né? Eu estou no mercado há 1 ano e meio e muito encantado com o que eu vejo. E dentro da DRS, a gente tem uma relação de pessoas muito forte, né? Eu volto a falar que é o que a gente faz de gestão. Há uns 20 anos atrás eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Diz que pessoas não compram produtos, né? Pessoas compram pessoas. Então o relacionamento ele sempre vai existir. Por mais que o e-commerce tenha aumentado, tecnologia vai aumentando, redes sociais, WhatsApp, enfim, um tanto de coisas que a gente consegue hoje para se comunicar, mas o relacionamento pessoa com pessoa é diferente. E o agro, ele dá essa abertura. Então, dentro do grupo DRS, hoje nós recebemos muitos clientes. E esses clientes sempre estão trazendo para a gente problemas, o que eles pensam, ou o que eles imaginam que possa ser feito, né? A gente sempre chega o cara lá, igual você brincou aí com a cabeça de dinossauro, a gente tem isso constantemente. O cara chega com uma máquina lá, ele quer que a roda seja quadrada, com uma luz triangular, e na cabeça dele aquilo é algo que realmente é possível. E aí o que é legal, né? O que eu acho que é bacana é que o David, com essa cabeça dele, ele consegue fazer com que 90% dessas coisas sejam possíveis. Por isso que o grupo DRS chegou onde chegou hoje pela customização que ele tem. Né, o processo de customização. Lógico que dentro de uma gestão de números, a customização ela é algo que ela não é tão favorável para uma empresa. Por isso que talvez tenham poucas empresas que trabalhem dessa forma. Né, eu falo que as torneiras da indústria elas são sempre muito abertas quando você trata de customização. Concordo. Né, não é uma questão de um retrabalho por falta de capacidade, mas o retrabalho na customização acontece muito, porque é algo muito específico. Então você tem que fazer muito bem feito. Quanto menos retrabalho, menos custo, né? Você tem mais tempo para poder fazer com que a tua indústria caminhe nos setores como linha, enfim, outras coisas que a indústria faz. E a customização, ela gera isso. Então, como que a DRS ela trabalha hoje com isso? Ela usa a ideia do agricultor, ela customiza aquilo que ele precisa e ela aproveita que nós estamos num momento de grande ascendência com isso e ela agora investe numa tecnologia. Então, o grupo DRS hoje ele juntou todas as coisas, o conhecimento do agricultor, a customização necessária para o agricultor, e dentro disso nós estamos agora num desenvolvimento de tecnologia muito avançado dentro da DRS, né? Hoje nós temos pessoas muito capacitadas, nós contratamos gente de um gabarito muito alto nisso, o David tem acompanhado isso de perto e a gente tem evoluído muito na parte tecnológica. E importante com isso, né, é a questão da Alvo estar junto com a gente, porque... a gente falar da Alvo é uma grande empresa, mas a gente falar do Moderno, né, não é porque nós estamos aqui um na frente do outro, mas é uma grande realidade, né? O teu nome é um nome muito forte no mercado da agricultura hoje, no mercado de pulverização. Nós sabemos todos os acessos que você tem aí nos grandes grupos, né, do Brasil inteiro. Já recebi gente da DRS do Rio Grande do Sul que sabe quem você é e recebi gente lá de Manaus que sabe quem você é. Então isso pra gente também é muito importante, por isso que é parceria, né, Moderno? Exato. Eu também ouvia lá atrás, eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida de ter trabalhado com judeus, e foi uma grande escola na minha vida, sabe? Uma grande escola mesmo. Então havia uma frase que eles falavam assim, parceria é 50%. Para você, 50% para mim.
Quando ela é 51 para você, 49 não é parceria mais, eu estou levando vantagem. É vantagem. Estou levando vantagem. Então, o que eu vejo hoje entre o Grupo DRS e a Alvo é uma grande parceria, né? Nós trabalhamos juntos e eu até, assim, gosto de conversar sobre isso para que você também traga para a gente, pelo teu conhecimento, né, o quão importante é a Alvo estar trabalhando conosco, né, nessa parceria que a gente tem, o Moderno e a empresa do Moderno, né, a Alvo hoje, andando o Brasil todo, visitando esses grandes grupos, né, levando esses processos de pulverização, que é o que vocês mais entendem no mercado. Mas o que a DRS tem feito, o crescimento da DRS, como tem sido isso também para a Alvo, né, caminhar junto? Fernando, é um baita desafio, né? Quando lá atrás, aí o David tomou a decisão, né, de montar a empresa, a gente conversou, e eu, sabe, ele com a coragem dele, eu falei, David, montar empresa nesse país não é para amador, devido a todas as questões, né, burocráticas, trabalhistas. A gente percebe ainda que nesse país o empreendedor ele é o malvado da história, é o Dick Vigarista, né? E o trabalhador são os anjinhos, né? E não é essa relação de malvado e de anjo, né? Do bem e do mal, uma relação de reciprocidade, né? Porque quem paga a conta de um país, né? Quem devolve, né? A administração pública, devolver à população isso. Então lá atrás, quando o David tomou a decisão e depois de 2 anos eu resolvi montar a empresa de consultoria, e a gente tem que falar de pessoas, né? A gente passa a história da liderança de pessoas, né? E construir o nome. Construir o nome não é um negócio simples. Não é um negócio simples, porque você precisa construir respeito. E respeito é falar de seriedade e levar solução. E muitas vezes a solução, ela significa também dizer não. Sim. Não é possível. Isso que você imaginou não é possível por causa desses fatores e essas variáveis. E a gente foi construindo o nome, né? E eu não posso deixar de citar um cliente aqui, a usina açucareira São Manuel. Né? Eu falo que eu sou consultor deles desde o ano 98, porque eu ia de sábado e domingo lá, resolver o problema deles, né? De uma situação assim, de uma solução. Você está com quanto tempo de mercado já, Moderno? Vou para 29 anos. Meu Deus, não tem isso de idade. Mas por aí, são 29 anos. Agora, da experiência, se for computar os 5 anos de faculdade, nós vamos para quase 33 anos, a idade de Cristo. Né? Uau. E assim, lá atrás, quando eu saí, eu falei assim para minha esposa, eu me lembro assim, agora eu estou sozinho, a minha vida vai mudar. Vou conduzir o negócio de uma forma tranquila. Vou ter mais tempo para outras coisas. E Fernando, é incrível, né? Aí as coisas vão crescendo, a demanda vem aumentando, o nome já existia, sabe? Aquela formação moderna já se conhece, né? Foi quando o David foi conversar comigo, falou, vamos juntar? Eu falei, David, vamos juntar, mas vamos ficar separados? Ele falou, como assim junto separado? Ele falou, David, toca o negócio da DRS e eu vou tocar o negócio da Alvo. A Alvo tem uma missão de levar conhecimento, mas eu achei, Fernando, que eu ia ficar sozinho. E aí as coisas vão aumentando, você se vê assim, como é que eu atendo o A, como é que eu atendo o B, como é que eu atendo o C? Aí veio o Luiz, o Rosolino, o finado Luiz Rosolino, que não se encontra mais entre nós, que também tomou a decisão de partir sozinho, deu errado. Eu trouxe, né, associei ele com a empresa da fabricante de pontes, que é a Magnojet, e aí nós conduzimos um projeto muito bacana. E de repente veio a pandemia. O negócio estava crescente, né? Aí você tem que falar assim, peraí, pessoas, mais uma vez, gerir pessoas. Então você tem um nome de consultoria, né? Uma empresa de consultoria. Você é um consultor. Então a Alvo é uma empresa, é uma marca, né? Mas quem é o consultor? O Moderno. Mexe com o quê? Tecnologia de aplicação. Aí tecnologia de aplicação, todo mundo acha que é pulverização. Não é pulverização. É que a ciência fala da pulverização. Mas tecnologia de aplicação é o que eu quero aplicar. Né? Eu posso pôr tecnologia de aplicação em pintura de carro. Eu posso pôr tecnologia de aplicação em pinturas. Essa tecnologia de aplicação. Só que no mercado, a aplicação, se acredita que é tudo os famosos agrotóxicos. Defensivos agrícolas. Não é. O mercado mudou. Hoje eu aplico aminoácidos, hoje eu aplico nutrição, hoje eu aplico produtos biológicos, numa crescente, né, que o mercado tem aumentado, é mais que o dobro anualmente.
E tudo isso vem com a necessidade de crescimento. Aí em 2020, pandemia. Aí você fala, para tudo. Eu falei, para nada, continua. Aí foi que eu investi no Tony. Fui buscar uma pessoa, né, tirada lá na agulha, né, ali com aquela agulhinha, aquela pincinha, né, a mosca branca de olho azul. Mosca branca é uma praga, né? Mas não significa que ele é praga, não. É aquela história. O que é uma mosca branca? É um inseto, que infelizmente ele é uma praga do feijoeiro. Uhum. Mas de olho azul não existe. Então você tem que tirar dentro de um público, né, uma pessoa com doutorado, e aí ele foi a terceira pessoa da equipe. E a gente foi conduzindo para os trabalhos novos aí, principalmente com o cenário de aplicações aéreas, né, que é muito perseguido nesse país. Uhum. E aí vem o tal dos drones, né? Aí a DRS também desenvolve a solução Sim. do drone lá, Sim. que não é o drone, mas sim a estrutura organizacional para um drone funcionar. Isso. E aí nós vamos crescendo. E aí a demanda vem crescendo e quando se fala em pessoas, o cliente final ele tem a solução. Ó, o equipamento está lá, a DRS desenvolveu o equipamento, mas ele precisa de pessoas para operar. Aí entra lá o trabalhador rural. Sim. Não, ele não é trabalhador rural, ele é um operador de máquina. Ele não é mais aquela pessoa que monta num Fusca e ele sabe que tem uma embreagem, um freio, um acelerador e o câmbio. Não, agora ele entra lá, tá cheio de botão, é um carro de Fórmula 1. É um carro de Fórmula 1. E como eu gosto de acelerar, eu gosto de velocidade, né? Não que eu seja um piloto, mas eu gosto de curtir isso. Eu estava escutando um pouquinho do Ocon falando do Verstappen. Como é que ele extrai tudo isso? O carro é o mesmo, é que ele entende do que toda a eletrônica embarcada, né, e telemetria, inteligência artificial existente na Fórmula 1, ou seja, alta tecnologia, o que ele consegue extrair. Então, de um simples piloto de kart, ele se transformou talvez hoje no ícone de extrair o que a ferramenta oferece. E esse é o desafio da Alvo. Ou seja, o que o cliente quer? A DRS vai lá e faz. Aonde a Alvo entra? A Alvo entra exatamente em entender esse cenário, fazer indicações de produtos, fazer indicações de soluções também e apontar. Olha, existe no mercado empresas que fazem isso, a DRS é uma delas, né, com a excelência da customização. Só que você não está mais sozinho. Então você precisa agora de pessoas com conhecimento em eletrônica. Verdade. Aí agrônomo nessa hora, ele patina. Ele patina, porque o negócio dele não é isso. Aí você precisa de tecnólogos que dominam esse negócio. E hoje a empresa tem 2 agrônomos, um com doutorado, eu tenho mestrado. Estou provocando o outro para estudar, continuar estudando. E 2 tecnólogos. Vocês já estão em quantos na Alvo? 5. 5 pessoas? 5. Os 2 tecnólogos, assim, levando essa capacitação. E a capacitação, eu criei uma marca, né? Até registrei. Chama PDCA da aplicação. PDCA é da linguagem administrativa, né? Ou seja, tem que planejar, toda aquela história. Tá, mas por que da aplicação? Fernando, uma máquina sozinha não faz nada. Então eu preciso planejar. Tá, o que ela vai fazer? Como ela vai fazer? Com quem ela vai fazer? Que estrutura precisa estar por trás dela? Então vamos lá, DRS faz aquele quadriciclo, tem um nome lá, o Quadriforte. Quadriforte, isso, quadriciclo, né? Essa ideia nasceu, alguns falam que nasceu no Goiás, outros falam que nasceu aqui em São Paulo, e não interessa quem nasceu, o importante é para que ela serve. E eu vejo o usuário, muitas vezes, pensar no quadriforte. Epa, como é que o quadriforte vai chegar no campo? Quem vai abastecer? Como vai trabalhar? Então a gente criou processo. Então hoje a Alvo Consultoria, muito mais que oferecer treinamento, ela vai lá entender o processo de aplicação. E não basta você escrever um documento que eles chamam POPs, procedimentos operacionais padrões, as ITs, instruções técnicas. Como é que você transforma essa papelada, né, um monte de informação para um público que muitas vezes fugiu da escola. Ele ia na escola para merendar. Sim. E agora ele está diante de toda a tecnologia e fala, como é que eu faço isso aqui funcionar? A pessoa, ela está sempre envolvida em tudo, né? A tecnologia, ela cresce, mas pessoas sempre estão envolvidas em tudo, né? Tudo. Até na robótica. Sim. Ah, tenho agora os pulverizadores sem operadores. Oh, poxa vida, guiados remotamente, pilotados. Lindo, maravilhoso. Eu sou apaixonado por tecnologia.
Quem vai abastecer? Quem vai limpar? Você sabe que, aproveitando um negócio, Moderno, eu vi uma reportagem esses dias que a Embrapa fala que nos próximos anos nós vamos ter uma área aí, um crescimento de 20% na produção na mesma área de plantio. Então, se a gente pensar num percentual desse, ele é muito alto, né? Para você pegar lá o mesmo hectare de terra, por exemplo, de cana, produzindo 20% a mais do que se produz hoje. E a gente está tentando fazer dentro da DRS o mesmo processo, que é capacitar as pessoas que estão conosco. Porque nós temos uma dificuldade muito grande no mercado lá fora, né? Quando a gente contrata, a gente percebe o quão cru as pessoas chegam, né? E é difícil você já estar num molde de andamento e chega alguém de fora que você fala, uau, às vezes, poxa, que bacana, consegui. E aí a hora que você vai ver, não é uma limitação, mas é às vezes uma falta realmente de interesse lá atrás em buscar conhecimento. Então nós começamos a capacitar dentro da DRS o nosso grupo de colaboradores. Então hoje a DRS ela tem toda semana uma reunião gerencial com a indústria, com o nosso PCP. Então é comercial, indústria, PCP e processo, para a gente poder entender como é que funciona a nossa previsibilidade industrial envolvendo esses 4 setores da empresa. A cada 15 dias a DRS tem um programa de integração. Então a gente pega, por exemplo, essa semana o comercial vai falar. Então a gente reúne todos os setores que estão envolvidos ali e o comercial passa para esses setores qual é a programação, quais são as tendências do mercado, o que os agricultores estão procurando, o que nós estamos desenvolvendo, qual é a parte de customização, de máquina, de tecnologia. E aí passa-se 15 dias, a engenharia reúne com o pessoal. E a engenharia passa para o pessoal como nós vamos desenvolver, o que o comércio... E assim a gente vai seguindo o jogo. Então a cada 15 dias os setores da DRS eles são integrados para a gente andar como uma engrenagem e capacitar essas pessoas. E dentro dessa capacitação a gente tem um CFTA dentro da DRE, ou seja, que a Alvo está envolvida, né? É a Alvo que participa, que dá esse treinamento. E você sabe o que mais me chama a atenção? É que o teu nome Moderno é muito pesado. Mas você tem criado uma equipe tão forte dentro daquilo que você planejou há anos atrás, quando você começou sozinho, que eu já fiz, né? Já participei de CFTA dentro da DRS, com o Moderno ministrando, com o Rodrigo ministrando, com o Vaguinho, né, ministrando, e a gente não vê diferença, né? Na maneira de explicar, no conhecimento que essas pessoas recebem, né? Então eu acho que o teu DNA também está sendo passado à frente. E aí eu queria entender como é que você tem passado isso para as pessoas, como é que você tem formado essa galera aí? Sabe que a minha inspiração vem de Jesus, né? Porque como é que ele conseguiu formar discípulos? E não foram os 12, né? Sim. Milhares. Sim. Milhares. E liderar não é para qualquer um. Tá? Acho que o primeiro passo da liderança vem da confiança. Esse é o primeiro passo da liderança, é confiar. E confiar não é que ele faça igual, é que ele extraia, que você consiga extrair da pessoa o potencial que ela tem de transformar o conhecimento em uma solução para que o próximo o ouça e usufrui. Então Jesus fez muito isso a respeito dessa questão. E outras pessoas também, de líderes que a gente acompanha, exatamente fazer. Então quando veio as primeiras pessoas, a preocupação, inclusive o Vaguinho disse para mim outro dia, Moderno, substituir você não é fácil, porque é o peso do nome Moderno. Isso. Eu disse ao Vaguinho e digo para todos eles, vocês não têm que ser igual ao Moderno, vocês têm que ser vocês. E ser vocês eu confio, mas cobro o quê? Que estudem, que avaliem, que aprendam. E a liderar é exatamente servir. Então eu falo que eu lavo os pés dos meninos, todos os dias. O que é lavar o pé? O que Jesus fez? Né? Ele se colocou ali e pronto para fazer o trabalho, mas veio lá, Madalena lavou os pés dele. Né? E ali ele estava ensinando a servir. E liderar é exatamente isso, servir. Então assim, quando a pessoa, o profissional da Alvo, ele entende que o Moderno delegou, e eu brinco com todos eles, cara, eu vou empurrar você na fornalha. Empurrar na fornalha é dizer assim, ó, você não está sozinho, não é?
Sadraque, Mesaque, Abednego não estavam lá? Não, eles estavam lá fora, mas não estavam sozinhos. Sim, Então dizendo assim, vocês não estão sozinhos. O moderno está junto com vocês, só não estou presente. Que bom. Né? Liderar. E cada um construir do seu jeito. Vou dar um exemplo, Fernando. Eu investi na oficina de tecnologia e aplicação aérea. Trouxe um aparelho lá dos Estados Unidos e tal. Fomos treinados, fomos capacitados por uma empresa. Lógico que somos concorrentes, mas na verdade cada um tem, né, o seu nicho de atuação. E hoje é o Tony que toca. O Arthur está sendo preparado. Eu, pessoalmente, domino a tecnologia à distância. Mas eu nunca fui presente, não porque eu não quero, porque não me sobra tempo para isso. E eles conduzem de forma, assim, excelente. Agora, por quê? Liderar não é uma missão fácil. Você ter que confiar, mesmo sabendo que existe risco de errar, não é uma missão assim, não é uma tarefa fácil. Agora, é o risco. Acho que todo empresário, se ele não arriscar, ele não é empresário. Sem dúvida. Ele não é empresário, porque nós já nascemos com 3 sócios, né? Os 3 sócios sabem o que é, acho que ele não precisa nem comentar, né? Tem um que é majoritário, Tem um né? que é majoritário, né? Esses 3 sócios aí, né, que são responsáveis pela toda a arrecadação, que fazem com que os investimentos, eles deixam de ser levados, aí o seu tempo de crescimento, em vez de ser 10 anos, ele leva 30. Mas isso não vem ao caso. E aí, Fernando, você ter que realmente transformar tudo isso em respeito, traz uma baita responsabilidade no sentido de servir. Então essa palavra confiança é muito pesada, porque se não existir confiança, não existe relação, que você usou essa palavra, né? Relacionamento, né? E o mercado, ele não perdoa, né? O mercado não perdoa. E é mais ou menos assim, a pessoa que nós vivemos hoje, nossas esposas, né? Se amanhã nós partimos dessa terra para um outro lugar, né? A nossa matéria se foi. Tá bom, quanto tempo o ser humano vai se acostumar longe? Então Augusto Cury, ele fala de um negócio que eu uso, e inclusive ontem nas reuniões lá, eu estava conversando com os empresários, né, do setor, o pessoal reclamando de capacitação. Você falou da DRS, de capacitação, das reuniões, treinamentos, o CFTA, que é o Centro de Informação e Tecnologia de Aplicação. Uma ideia que eu tive assim, na hora a gente chamou no grupo lá e o trem nasceu. Sim. Né? Sim. Ou seja, vocês foram responsáveis de criar. Estamos com a agenda cheia para esse ano de novo. Se Deus quiser, a coisa está indo bem, né? E como é que nós transformamos tudo isso, né, em coisas que o mercado recebe? Então, assim, Augusto Cury fala em psicoadaptação. Por que nós treinamos, muitas vezes, o mesmo tema, o mesmo assunto 10 vezes? Porque o ser humano se adapta e aí ele se acostuma. Sim. E quando ele se acostuma, ele deixa de pensar. Podcast ao vivo, tá? O cara que tá filmando aqui derruba as coisas. É normal. Né? Vou até olhar para ele assim, beleza? Né? Isso que é bacana do podcast. Não tem corte. Não tem. Psicoadaptação. Você vai se acostumar, né, com isso. Poxa vida, o que é isso? Augusto Cury fala muito bem disso. E uma das coisas que a gente dá exemplo, por que eu preciso treinar o soldador? Ele já sabe, ele é um profissional. Ele tem que lembrar da base. Ele tem que lembrar da essência. Por que eu preciso treinar e arrumar a linha de montagem? Porque ele tem que entender que se isso aqui estiver fora, a coisa erra. Então, psicoadaptação. Se a gente não tiver ali sendo novamente reciclado, falando da mesma coisa, a gente se acostuma. Vou dar 2 exemplos. 2 exemplos. Para o público, porque eu vivo isso aí todo dia na Alvo, né? A gente chega para treinar para as pessoas, ou chega para fazer um processo de avaliação do equipamento de melhorias. E ali a gente indica, né, a DRS para uma empresa que oferece solução de peças de conhecimento, porque uma coisa é você indicar, outra coisa é você fazer, né? Aí entra o CFTA, Sim. que a turma vai lá, os mecânicos, eletricistas, mas não é para o pessoal operacional, mas quem vai mexer é o mecânico, o eletricista. Aí a psicoadaptação, né, e a precisão, né? Precisão na agricultura. 2 exemplos. Eu gosto de, nas horas vagas, além de orar e ler a Bíblia para aprender,
também seguir pessoas que fizeram a diferença na Terra. Você gosta de carro? Bastante. Como todo brasileiro. Tá bom. Qual a marca que você gosta? Eu gosto de Mercedes, eu gosto de Audi. Mercedes, Audi. A Audi e a Mercedes lançam um carro novo. O que você faz? Você teria condições de comprar. O que você faz? Compro. Compra. Passa um ano e você quer fazer o que com o carro? Trocar o carro. Psicoadaptação. Então o ser humano ele se adapta a isso. E se você não dá um choque, né, de motivação, de realidade, de inovação, de reciclagem, ele fala assim, eu estou acostumado com isso aqui. Você se acostumou com o carro. E Ayrton Senna, não é? Você é da minha geração, Ayrton Senna. Eu estava em Interlagos na corrida de 91, Poxa, presente filho, do né? papai de aniversário. Né? Eu não me lembro agora, se eu não estou enganado, foi na Bélgica, no ano 93, ele errou e bateu. E ele chegou lá, conversando com o chefe de equipe dele, ele falou assim, por que eu bati? Aí o chefe de equipe não entendeu, né? Isso tá lá no LinkedIn, não, tá no Instagram, né? Ele falou, por que eu bati? Aí o chefe não entendeu, você bateu, porque você bateu. Simples assim, você bateu. Ele falou, não bati. Alguma coisa estava fora do lugar. Eu falei, cara, como assim fora do lugar? E aí, ele catou, terminou a corrida, todo mundo foi embora. Ele falou assim, vamos catar o carro, vamos lá na curva que eu bati. Não era para ter batido. Aí descobriu-se que com o deslocamento dos veículos, uma peça se soltou, estava a 3 milímetros fora do lugar. Ele passou várias voltas ali naquele mesmo lugar. E na outra volta que ele passou, 3 milímetros pegou. E ele perdeu o controle e bateu. 3 milímetros, chefe. Ou seja, ele estava tão adaptado, focado na precisão, que simplesmente algo saiu fora do lugar e fez com que ele perdesse a liderança da corrida. Aí você fala assim, o que essa pessoa tinha de diferença? É o dom. Então, quando eu olho para alvo, olho para o cliente final esperando uma solução e vejo você como gestor, vejo o David como criador, né? Como é que a gente extrai, né, esse talento dos profissionais? Um país que, infelizmente, nós vemos uma educação precária, uma educação de escravidão. Assim, eu vou te deixar você ignorante, não é burro, porque burro é um animal. Ignorância é você não ter o conhecimento, né? Eu deixo você sem conhecimento para se tornar o meu escravo. É verdade. Né? Então, assim, esse desafio da Alvo, de ter pessoas novas, né? E todo mundo quer andar num carro bom. Sim. Todo mundo tem computador bom. Mas... Você sabe que esse exemplo seu lá dentro da DRS, eu vou usar o mesmo exemplo de carro seu. Você não vai pegar um funcionário que está dentro de uma corporação e de repente você vai dar um carro de Fórmula 1 para ele. Mas você só vai descobrir se ele é talentoso para estar num carro de Fórmula 1 se você investir num kart. Então você precisa dar para ele pequenas oportunidades. Sim. E nas pequenas oportunidades você começa a entender o crescimento de cada um. Então hoje nós temos mais de 70 colaboradores, mas existem pessoas lá dentro que são diferenciadas. Existem pessoas que são... Eu acho que capacitação todo mundo tem. Eu acho que Deus dá capacitação para todo mundo. A não ser aqueles que às vezes por alguma coisa, né, de ordem física ou né, de organismo que não seja assim, mas todo mundo tem capacitação e capacidade. O talento é dado. Isso é bíblico, isso, né? Deus dá talento para cada um. Exato. Agora, o que você faz com o talento é a diferença. Então, existem pessoas mais esforçadas. Nós temos um caso dentro da DRS de uma colaboradora nossa que chegou com 16 anos de idade como uma auxiliar de marketing. 1 ano e meio depois, ela está à frente do RH. Né? A gente gosta mais dela do que dos outros? Não. Mas existe uma dedicação muito grande nela. Então, nós demos para ela um kart e hoje ela já está muito à frente de um carro, né? Por mérito, por esforço próprio. Então, o DNA que a gente tem implantado hoje dentro da nossa empresa, e é um assunto que eu tenho com o David, né, quase todos os dias, quando eu cheguei lá, a DRS estava muito travada na mão dele. Né? O David precisava resolver todas as coisas. E hoje ele entende o seguinte, nós capacitamos a nossa equipe, né? Nós estamos levando a criação do David, um pouco do meu conhecimento de organização, um pouco da capacitação do meu comercial, que vende muito, né, da estrutura de engenharia que a gente tem. Quer dizer, em todos os segmentos da DRS, a gente tem implantado o DNA do proprietário.
né? Aquilo que o proprietário pensa. E aí a gente consegue ajustar tudo isso. E conversando esses dias com o David, assim, eu percebo que ele está muito mais solto, né, para viajar, para sair da empresa, para poder fazer grandes negócios, para buscar novas oportunidades. A gente tem investido muito fora do país e não existe mais no David a preocupação que tinha antes. Pô, se eu ficar um mês fora, o que acontece com a minha empresa? Nada. Ela vai continuar andando. Porque o DNA do dono está dentro da empresa e a empresa anda de acordo com isso. Isso é bacana. Né? Nós conseguimos fazer isso. Então, e não é fácil, tá? Não, muito pelo contrário. É muita dedicação, é muita insistência, né? É persistir na mesma coisa sempre, até que isso vire um modelo. Você não vai conseguir mudar a cultura de uma empresa em um mês. Né? E a sua pergunta, né? Que você fez para mim. Hoje, o moderno pode. O moderno ama fazer isso. Mas não está em todos os lugares, né, Moderno? Não consigo estar. Exato. Hoje vocês são em 5, daqui a pouco vocês são em 20. Porque se eu for fazer aquilo que eu amo fazer, que é estar lá com a pessoa que trabalha na ponta, eu deixei de visualizar coisas novas. Exato. De investir em coisas novas. Exato. Né? E é um baita desafio diante do cenário brasileiro da atualidade, né? Bem grande. Geração Z, Y, X, já não sei mais. Cada hora tem um nome. Já nem sei, né? Outro dia brigaram comigo. O que é a geração Z? Eu falei, da zorra total. Isso, é isso aí. Né? Com todo respeito aos jovens, como é que você cria nele o senso de responsabilidade e de dono, né? Nós estávamos sentados ontem conversando numa mesa de empresários ali, na Datago, e um deles falou assim, poxa vida, hoje você não pode cobrar. Se cobra já espana, já vai embora. Hoje você não pode dar uma bronca. Se dá bronca, você é Mengele. Poxa vida, peraí. Que geração é essa que nós temos que liderar e ao mesmo tempo cuidar para que a pessoa não se ofenda, para que ela não vá lá na justiça, e você ainda pensando em entregar para o seu cliente final uma solução, que muitas vezes passa por um processo né, de capacitação ou de adequação. O moderno investimento. O Abílio Diniz falou, eu estava lendo um negócio dele esses dias, né, ouvindo na verdade, ele falando que ele procurou trazer os filhos dele, né, na época que eram crianças, na realidade do mundo. Então ele diz assim que ele comia em restaurantes muito bons, mas ele também levava os filhos para comer no restaurante por quilo. Sabe? Ele ia em grandes festas, em aniversário, mas ele também ia no aniversário do amiguinho da escola do filho, para trazer as crianças na realidade do negócio. E a gente vê essa dificuldade hoje, né? Os jovens de hoje, eles estão vivendo uma dificuldade, estão vivendo hoje eles têm uma visão de vida muito diferente do que é a realidade do processo. Então, eu esses dias estava conversando, não me recordo com quem, eu falei, eu antigamente eu tinha uma preocupação, eu falava, meu Deus, quando eu tiver meus 70 anos, né, que eu creio que eu vou trabalhar até o meu último dia de vida, porque eu amo trabalhar, como é que vai ser? Será que vai ter emprego? Como é que vai funcionar? E eu acho que hoje a gente não fica mais sem trabalho. Porque essa geração tem dado trabalho de graça pra gente, né? Por uma falta de capacitação mesmo. Então a gente precisa pegar o que a gente tem na mão e fazer o que a Alvo está fazendo. Investir nisso, né? Fazer com que as coisas caminhem sozinho, plantando assim, a tua semente, fazendo a colheita ser para todo mundo, mas dentro da tua visão, daquilo que você enxerga, daquilo que é positivo. Aqueles que vão se adequar bem, aqueles que não vão se adequar, infelizmente vão ficar fora. Não é maldade, não é prepotência, mas é uma grande realidade. Eu comentei esses dias lá na DRS, eu falei, se vocês pegarem tudo que o David tem hoje, toda a indústria, tudo que ele tem hoje de patrimônio, enfim, e você tirar tudo dele, você deixa o David hoje só com um Fusca na mão. Daqui 5 anos ele tem uma empresa do mesmo tamanho de novo. Eu acredito. Porque existe um DNA dele, de criação, de força de vontade, né? A gente não vai alongar essa conversa aqui, mas eu sei dos finais de semana que esse cara trabalhou de graça, das madrugadas que ele... Então, existe uma colheita do investimento que foi feito lá atrás. E aí um dia a gente estava junto, ele foi dar uma palestra aí num determinado lugar, e ele estava lá e ele falou assim, eu tô aqui com o Fernando, né, que é o meu gestor hoje, ele usa esse termo, né, ele fala que na minha ausência é o cara que está com a caneta na mão, não no sentido de autoridade, mas de a gente administrar. Ele falou, porque eu entendo muito, né, de máquinas, de tecnologia, que é o que eu sei fazer, mas eu não gosto de gente.
Então é ele que cuida de gente para mim. E quando ele saiu dali, eu falei, cara, como assim não gosto de gente? Mas a expressão não é o não gostar de gente no sentido de não saber lidar com isso. Não é o talento Isso, dele. ele só quis dizer justamente, não é o gostar de tipo, não quero pessoas perto. Não, longe disso. Mas assim, eu não tenho um talento para lidar com isso. Né? O negócio do tanto que ele tem uma empresa do tamanho que ele tem, 80% do dia do David é dentro da indústria, que é o que ele gosta de fazer. Então ele trouxe para a gente uma administração de pessoas, uma administração de departamentos, né? Nós criamos aqui numa engrenagem, tudo ficou muito mais leve. Essa parceria DRS-Alvo para a gente uma coisa muito importante, porque a gente sabe que o nome da DRS também cresce em função do que a Alvo nos traz, de capacitação mesmo, técnica, de conhecimento, de clientes, de abertura de portas que a Alvo tem no Brasil inteiro. Então, para a gente, comercialmente, foi muito importante. Né? Eu acho que isso também capacita os nossos colaboradores. Eu fui um cara, né? Você sabe disso, você deu um curso esses dias dentro da DRS, eu participei do curso, né? Eu queria entender o que você sabe, eu quero aprender. Então, isso pra gente é muito importante, sabe? Eu acho que é o caminho e a tendência futura aí. E você percebe que durante os CFTAs, os treinamentos, né? O quão carente Meu Deus. são as pessoas do conhecimento técnico, né? E uma coisa que eu falei pro David lá atrás, eu não lembro se foi 2014 ou 15, tá? Falei, David, não se envolva só com pulverização. Aplicação na agricultura tem um monte de coisa. Você tem produtos sólidos e produtos líquidos. Eu acho que aquele produto, a esteira, né? A esteirinha. Sim, o kit esteira. O kit esteira foi uma inovação. Sem dúvida. Quando fala, falei, David, que sai fora dessa palavra tecnologia de aplicação. Deixa a tecnologia de aplicação para a Alvo aí, né? A Alvo, tem consultoria em tecnologia de aplicação. E consultoria é isso. Né? Ser consultado, primeira coisa, o papel é ouvir. Você não pode falar. Você tem que ouvir as dores, os problemas. E é daí que surgem tantas oportunidades de processos, de reformulações, mas de soluções mecânicas, né? Produtos, que é o caso da DRS. Falei, David, cai fora desse slogan, deixa para Alvo. E você mexe nessa palavrinha chamada precisão, que é o exemplo do Ayrton Senna, né? Preciso. Exato. Por causa de 3 milímetros da peça que deslocou lá do guarda-reino, ele bateu. Então, assim, ser preciso. E é desafiador. Sim, mas sabe que a parceria ela é tão importante, Moderno, que essa questão do kit esteira, por exemplo, a Alvo tem muita influência nisso. Porque foi um período em que a gente estava em pandemia, né? E a parte líquida de aplicação estava extremamente cara, era um mercado que estava muito caro. E aí os agricultores optaram em fazer alguma coisa na parte sólida, né? Então a informação da Alvo para a gente fez com que a cabeça do David já criasse alguma coisa para poder naquele momento usar alguma coisa sólida, que era o custo da época. Não estava tendo mais um processo financeiro, aí tinha ficado realmente muito, muito alto, né, os insumos de aplicação. Então nós desenvolvemos. Como eu falo que é importante a gente andar na engrenagem, né? Então a Alvo detecta, traz isso pra gente, já, como é que a gente soluciona? Aí o David já põe a cabeça dele para funcionar, aí ele cria, aí a gente pega a criação do David, traz para dentro da empresa e cria um processo para aquilo. Né? E aí chega onde chegou. Você me fez lembrar, eu não sei o tempo aí, como é que tá o tempo aí, meu colega? Diga aí pra nós, aqui é tudo ao vivo. 50 minutos. Tá certo. Você me fez lembrar de duas coisas de produtos, né? Primeiro foi na pandemia. O caminhão de combate lá, achava que o vírus estava lá, tinha que limpar a rua, jogar amônia, não lembro que fosse amônia quaternária, já nem lembro mais o que era, né? Mas de uma ligação telefônica com um vereador, queria, porque acho que se jogasse amônia quaternária na rua ali, resolvia tudo. Aí de uma entrevista, saiu um produto lá aqui da prefeitura de Catanduva, depois um monte de caminhões da prefeitura, do nome do Moderno. Né? Olha isso. Você lembra dessa história? Você não estava... Não, mas me contaram isso aí. Não, de uma história, de um vídeo publicado, aquilo bombou. Isso é um produto para várias prefeituras para fazer a história de combater o vírus. E uma coisa bacana que surgiu recentemente, falando de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Na verdade, é você entender o problema. Aí você precisa de pessoas. Mais uma vez, você precisa de pessoas para entender o problema. Transformar
o problema numa rota de uma solução. Então, eu vou dar um exemplo. Na tecnologia de aplicação, qual é o grande problema hoje quando se fala em pulverização? O grande problema hoje, o desafio, é mitigar riscos de perdas. Uma delas é a deriva. Mas por que tem deriva? Tem deriva porque tem vento. Tem vento. E a evaporação? Tem evaporação porque tem temperatura alta com baixa umidade. Tá. E o que tem hoje no mercado? Tem termohidronemômetro. O que você faz? Você bota na mão de um profissional, cria os indicadores. Peraí. Aí a Unicalvo entra. A DRS entra onde? Ela vende o termohidronemômetro. Aonde a Alvo entra? Criar indicador. Pergunta, o que você vai fazer com o termohidronemômetro? Eu vou medir. Tá, você vai medir. E daí? O que você vai fazer com a medição? Você tem que tomar uma decisão. Então a decisão, ela é baseada em coisas científicas. Gota grossa, gota fina, gota média, aquela história toda que vocês escutou falar. Sim. Tá, mas qual que é o limite? Aí que entra a gente. Tecnicamente, a ciência provou aqui. Então você cria um indicador. Dentro desse indicador, você ainda está com uma peça manual na mão de uma pessoa que, de repente, a pressão que ela sofre, pressão que ela sofre para o operacional cumprir a meta do dia, ela tem que desrespeitar o indicador. Como é que o gestor, Fernando, soube se o seu líder lá no campo respeitou ou não respeitou? Porque depois que a coisa aconteceu, o problema apareceu, mas você tinha ferramenta, você tinha um indicador, mas ninguém sabe o que aconteceu no rádio, no celular, ou no terceiro, ou ninguém sabe, né? Nos planos de metas do dia lá, e simplesmente aconteceu. Aí você tem que olhar para o mercado e falar assim, peraí, como é que eu transformo a inteligência artificial em algo? Então eu preciso de software. E se eu preciso de software, significa que eu tenho um aparelho que eletronicamente mede e transmite para, né, um aparelho desse aqui, que tem lá um instrumento de medição, né, que é a parceria lá com os americanos, né, a novidade aí da DRS. Vou te falar disso já. E a Unicalvo entra, tá bom, o aparelho está aqui, ele mede, ele transmite para o seu celular, e daí? Aí Moderna, a Alvo vem e fala assim, peraí, vamos juntar tudo isso aqui. Como assim juntar? A ciência diz isso. Você trabalha nesse espectro aqui, de gota, tal, de faixa aplicação, de velocidade. Então o seu risco é esse. Então o seu limite é esse aqui. Tá medindo, ele está informando. Mas é um software. O que vai acontecer, Fernando? Ou a pessoa respeita, ou ela não respeita. Tudo bem? Tá aqui, verdinho, toca, amarelinho, atenção, vermelhinho, para. Mas ele está aqui. Aí olha o que a inteligência artificial faz. Imagine isso aqui tudo sendo alimentado num processador, e esse processador emite o alerta para o gestor Fernando. Ou seja, lá no campo existe indicador. Lá no campo existe a meta. E aí, o camarada fala assim, entre parar, atingir a perfeição e tocar, existe um risco. Eu, lá no campo, não tenho o poder de decidir o tamanho do risco. A inteligência artificial faz isso por você. Você ultrapassou o limite do seu conhecimento, da sua autoridade. Agora é o gestor. A inteligência artificial emite uma informação, um alerta para o celular do Fernando, e diz assim, a máquina tal, no local tal, ela atingiu o limite, e se chegou a informação para você, é porque o gestor, o líder lá no campo, já passou do limite de conhecimento dele. Sim. E ele está em conflito. Qual que é o conflito? Paro e sou punido no operacional, ou continuo e corro o risco. E aí aparecem os problemas. Que aí a sociedade critica, etc, etc. Aí que entra a inteligência artificial. Então a Alvo tem essa excelência de buscar isso e transformar para que o gestor, e aí é processo, quem vai ser a pessoa? Quando chegar o alerta aqui, significa que você tem que entrar. É saber o que faz com os dados. E você sabe, Moderno, que isso que você traz para a gente, né, ficou uma coisa tão importante,
que a DRS, ela buscou um parceiro nos Estados Unidos e fechamos aí um contrato há alguns meses, né? E logo tem novidade no mercado da DRS também, que nós iremos distribuir essa parte de tecnologia muito simplificada na questão de meteorologia, né, de ventos, para a gente poder solucionar grandes problemas aí com deriva, né, na hora certa de aplicar a temperatura ideal. A gente vai ter isso de uma maneira muito simplificada, né? Então nós vamos distribuir esses produtos dessa empresa americana. E esse pessoal dos Estados Unidos, eles entraram no nosso site, eles nos ofereceram essa tecnologia, nos procuraram, e aí, vendo o que a gente tinha para oferecer, também tiveram interesse de criar uma parceria mútua, de distribuir, de ser dealer da DRS nos Estados Unidos. Bacana, e aí, isso aí, muito bacana. legal. E aí um dos caras, que é um dos diretores lá, comerciais, ele fez uma reunião online com a gente, e ele estava em Charlotte. Isso foi numa sexta-feira, nós fizemos uma reunião, não me recordo. Na segunda-feira, um dos responsáveis dessa empresa no Brasil nos ligou e disse, olha, o diretor tal vai vir para o Brasil quarta-feira para falar exclusivamente com vocês. E responsabilidade. Muita, né? E ele veio à DRS para conhecer a nossa fábrica. E se encantou com alguns produtos, e a gente iria para os Estados Unidos em agosto para fazer visitas ao mercado americano. E nós somos convidados a ser expositores em duas feiras muito grandes que tem lá, né? Que é a Farm Pro e a MED, né? As duas feiras nos Estados Unidos. Tem mais uma, viu? A tal do Kentucky também é importante. Sim, a gente está monitorado sobre isso, mas nós vamos especificamente em Iowa fazer visitas a algumas fazendas lá, porque o plantio lá é muito grande, né? Mesmo que a cultura de sugar cane, né? De cana-de-açúcar é um pouco mais enxuta, mas o que a gente tem para oferecer encantou o mercado americano naquela região. Mas o que me deixou feliz é que era uma ideia de ser um distribuidor, passamos a arrumar um dealer americano, né, iríamos viajar para lá apenas para conhecer o mercado, e de repente fomos convidados a sermos aí, né, participar da feira como expositores. Bacana. E aí ofereceram para a gente uma parceria, que a gente firmou isso aí há uns 15 dias, e nós temos agora uma estrutura nos Estados Unidos, o marketing da DRS já está sendo feito lá, 6 meses antes dessa feira. Então o mercado americano, quando a gente chegar lá, a DRS já vai estar conhecida, as pessoas já sabem o que é a empresa, o que a gente faz, o que a gente leva de solução. E a gente tem expandido o mercado. Né? Inclusive na Bolívia, né? Bolívia foi um sucesso, porque o que acontece, Moderno, isso a gente trouxe de um outro período da odontologia, né? Eu prefiro investir em pequenos lugares onde talvez não tenha tanto investimento. Às vezes há um mercado, por exemplo, como o boliviano, todo mundo quer um mercado europeu, um mercado americano, né? E aí às vezes a gente esquece de um mercado menor. Então a DRS investiu muito dinheiro e tempo na Bolívia. E o retorno tem sido muito bom, sabe? A DRS, assim, ela foi acolhida pelos bolivianos de uma maneira muito bacana. O David teve na Bolívia, acho que em 5 meses, 3 ou 4 vezes, eu não me lembro direito, mas o David fez uma apresentação da DRS dentro de uma associação lá dentro, que a gente sabe o quanto que é fechado, né, como funciona o mercado boliviano. Então, assim, nós estamos em plena expansão. O ano passado o David visitou, né, alguns países, Turquia, Polônia, inclusive na Turquia, esse ano, ao invés da gente trazer novos produtos, nós também estamos indo lá levar tecnologia, né, existe já uma parceria com algumas empresas da Turquia com a gente. Nós temos programação de uma viagem agora final desse mês, né, o David vai visitar um trecho da Ásia. Temos viagem programada agora em maio, o David está indo para os Estados Unidos para conhecer esse mercado americano. Para em agosto a gente chega lá com uma estrutura ainda um pouco maior, então maio ele está indo sozinho, agosto talvez eu até vá com ele, a gente está ainda estudando isso. Nós temos viagem programada de novo esse ano para a Polônia, para a Turquia, para a Itália. Então a DRS ela tomou realmente uma proporção grande no mercado de exportação. Mas a gente não pode esquecer de falar o seguinte, esse mercado internacional, que foi uma coisa nova que a gente investiu, ele só está acontecendo porque nós tivemos uma estrutura interna de colaboradores, de conhecimento, de pessoas, de investimento, né? Nós remodelamos todo o processo da DRS. Hoje a empresa ela tem um contexto que, se nós tivermos clientes aqui ao redor, se a gente atender um cliente lá no norte do país, ou se a gente atender um cliente do outro lado do mundo, o padrão DRS é o mesmo.
Então foi construído isso primeiro. Nós primeiros, a gente estruturou uma base, né? Exato. Nós criamos uma base, criamos uma cultura nova para a empresa lá da base. Então não há necessidade hoje dentro da empresa de ser cobrado determinadas atitudes, porque já está. Você entra dentro da nossa indústria hoje, a gente não precisa mais falar que a indústria tem que ser limpa. Ela é limpa. Né? Não precisa mais falar de organização industrial. Você chega dentro da indústria da DRE hoje, é extremamente organizado. Em todos os setores que você anda dentro da DRS, existe um padrão de qualidade desde a hora que chega um produto no chão, o alinhamento do produto no chão quando ele chega, até a saída do produto, o check-out, check-in, tudo é muito bem feito. Né? Não que não era bem feito, é que a gente construiu só uma questão organizacional em cima disso. E isso, Fernando, é bacana porque a gente está no mercado rodando, né? E como consultor, a gente é obrigado, né, pelo respeito da consultoria, indicar empresas que são fabricantes para soluções. Nem sempre, a DRS nem sempre tem tudo aquilo que precisa. Por exemplo, na parte de aplicação aérea, existem outras empresas especialistas, né, na área. E o que a gente acaba escutando, né, da DRS é o respeito quando o cliente entra, a forma com que ele é abordado. Sem dúvida. De escutar. Que a história é primeiro você escuta, depois você fala, né? Ouve a dor, faça um exame, faz o diagnóstico e oferece a solução. Sem dúvida. Então, assim, é desafiador. E eu queria, assim, pedir para vocês, que nós vamos encerrar esse podcast. Sou muito agradecido por você ter aceitado o convite, né? Nós vamos ter mais aí. O próximo vai ser com o David. Deixar ele avisado, ele vai ficar assim, pô, eu fui o segundo. Não, você não foi o segundo. Tudo tem uma estratégia, não tem segundo e primeiro, né? A estratégia é para trazer assim, quem é o David aqui agora, né? Sim, que legal. E queria que você dissesse assim, resumisse nosso podcast, né, nosso tema aí, né? Tecnologia, gestão de pessoas. Qual é a palavra hoje que caberia dentro da DRS? Porque na Alvo eu já falei, a palavra dentro da equipe da Alvo que faz, chama-se confiança. Essa palavra que faz a Alvo crescer, que faz a Alvo ser respeitada, que os clientes falam assim, Moderno, você hoje tem uma empresa, não é mais um Moderno, é a Alvo. A equipe da Alvo vai vir aqui, te contrata a Alvo. Hoje, da DRS, qual que é a palavra desafiadora para a DRS hoje, que você colocaria para nós encerrarmos esse podcast aqui? Olha, Moderno, assim, eu dentro da DRS, o padrão que a gente tem hoje para todo mundo, né? Não que a empresa não seja, mas nós trabalhamos dentro de determinação. Bacana. Porque a determinação não é no sentido de um funcionário, de um colaborador não ser determinado em fazer ou fazer de qualquer jeito, não é isso. É que determinação, ela exige para a gente repetição, ela exige esforço, ela exige aprendizado, ela exige busca. Então, a gente fala de determinação porque a gente tem uma excelência no nosso trabalho. Você não tem uma empresa que tem a solução do tamanho do seu problema pensando que você tem que trabalhar com um problema pequeno. Eu tenho que trabalhar no maior problema, né? Então, a determinação ela é isso, é uma busca constante. A DRS trabalha hoje numa busca constante. Nós recebemos inovações todos os dias. E todos os dias não é modo de falar, não. É todos os dias mesmo. Todos os dias na DRS chega alguma coisa. Então, a empresa, ela gerou isso, né? Nós trabalhamos em cima de uma determinação, de uma repetição, de uma busca constante. E eu acho que é por isso que a gente tem chegado no resultado que a gente chegou, num crescimento que a gente teve, né? Eu gosto muito de falar isso. A DRS cresceu em 1 ano e meio mais de 80%. Esse ano ela completará? Esse ano já vai para 11 anos, né? O ano passado nós fizemos um trabalho dos 10 anos, né? Desde o começo da fundação. Depois no podcast com o David ele vai te contar melhor isso aí, né? Nós vamos falar da história aí da DRS. A história dele é uma história muito bonita e eu acho que ninguém fica do tamanho que ficou em 10 anos simplesmente por sorte, né, Moderno? Teve que ter determinação, né? Depois eu vou provocar ele no podcast dele. Faz isso que ele vai gostar. Determinação. Então aí, caro ouvinte, caro seguidor aí, né, tanto da Alvo quanto da DRS, tá aí, ó, 2 palavras aí. Confiança e determinação. Tá feito. Feito. Muito obrigado pelo convite aí. Que honra, que honra participar disso contigo. Apertando a mão. Obrigado, meu irmão. Fernando. Obrigado de coração. Foi uma honra, um prazer. O prazer foi todo meu. E você, ouvinte,
Lembre-se, a DRS... Tem a solução ao dedinho, ó, do tamanho do seu problema. Bacana. Boa. E precisando, a Alvo está aí para servir em conhecimento e processos do PDCA da aplicação. Que legal.